É comum nos depararmos com uma grande utilização dos smartphones, nos conectando aos demais e facilitando nossa comunicação, sendo atualmente uma das ferramentas necessárias para ter em mão, e o aumento desta utilização só é uma prova disso. E é aí que entra a internet, presente em diversos aparelhos, facilita a vida cotidiana dos usuários, mas o grande sucesso da tecnologia de informação está por trás das famosas redes sociais, que apesar de nos trazer diversos benefícios, nos proporciona também os aspectos negativos. Afinal, nem tudo são flores. Estamos sempre expondo nossas vidas, nossos amigos, nossa família, os lugares por onde andamos e, claro, nossos belíssimos pratos de comida. As redes sociais não são apenas uma forma de comunicação, são fontes de pesquisa e notícias. Todas essas informações colocadas em suas redes sociais está sendo coletada, armazenada, transmitida e analisada. Toda essa informação gerada pela sociedade é coletada e processada. Esse é um dos variados conceitos do Big Data, tendo como base suas buscas no Google, suas atividades nas redes sociais, seus filmes favoritos no serviço de streaming, assim como seus e-mails, entre outras diversas informações. A questão é que nem todas essas informações são coletadas com o devido consentimento do usuário, o que vem a acarretar em severas violações aos direitos humanos. A realidade é que estamos nos acostumando com essa constante vigilância, seja pelas câmeras de segurança em espaços públicos e privados, seja pelos serviços de localização de veículos, ou pelas plataformas de mídia. De qualquer forma, estamos apenas contribuindo com a cultura de vigilância, que normaliza a extração e análise de dados sem que você consinta. A realidade é que nós mesmos desempenhamos um papel ativo na cultura de vigilância. Afinal, quantas vezes você se deparou com um aviso sobre acidentes ou informações que deveriam ser privadas, mas por algum motivo estão dançando na tela dos seus aparelhos? Como dito anteriormente, as redes sociais são meios de informação. E atualmente, informação é poder. Estando diretamente ligado com a cultura de vigilância, o capitalismo de vigilância é uma forma de obtenção de lucro por meio da internet. Bem comum, correto? Acontece que pôr seu negócio nas redes sociais para atrair o cliente e aumentar o lucro não é uma técnica recente, e o capitalismo de vigilância não se trata apenas disto. As pessoas que aceitam essa vigilância acreditam que para se conectar com as demais e receber os benefícios do uso das plataformas de mídia, vale a pena ter problema com seus direitos. Mas afinal de contas, o que vamos fazer? Não podemos apenas nos desconectar. Os rastros que as pessoas deixam na internet servem para a circulação das famosas propagandas direcionadas. Estas são tão precisas em sugestionar algo que você pesquisou há minutos atrás que chega a ser assustador. Para a criação dessas propagandas, são analisados seus dados como suas pesquisas no Google, produtos que você tem interesse em comprar, sites que visita tudo para vender a sua atenção aos anunciantes. Essa coleta massiva de dados afasta ainda mais a empresa dos seus usuários, que não compreendem o processo de extração de dados nem são levados a compreender. E por isso, os usuários assumem um papel de vulnerabilidade perante as plataformas, ao aderir a acordos sem consenso, por exemplo, os termos de uso e serviço. O fato é que, via de regra, as pessoas não leem os termos de uso e serviço, além de que estes também não apresentam uma linguagem clara e acessível para todos. Enquanto o usuário tem toda a sua atividade online analisada, as corporações utilizam do direito à privacidade para manter confidenciais seus trabalhos, alegando a proteção contra competidores. Você já ouviu falar no sistema de criptografia? Falando de informações confidenciais, temos que citar a criptografia, que teve início durante a Segunda Guerra Mundial, a qual era essencial para manter informações secretas, evitando possíveis ataques, e foi por isso que os alemães desenvolveram uma máquina chamada Enigma. A sua utilização de criptografia garante mais privacidade ao usuário, sendo utilizada até os dias de hoje, como por exemplo nos recursos de mensagens como o WhatsApp. Quando falamos sobre privacidade digital, falamos sobre segurança na internet. E você sabe como essa segurança funciona? Bom, no Brasil nós temos a chamada LGPD, que nada mais é do que as Leis Gerais de Proteção de Dados, que foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, que se trata na segurança do cidadão europeu. No Brasil, até esse ano de 2021, não haviam legislações específicas sobre a proteção de dados, apenas disposições gerais no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Acesso à Informação e no Marco Civil na Internet. Já o coletor de dados, como o próprio nome já diz, é responsável por coletar seus dados e o operador de dados basicamente trabalha em conjunto com o coletor.
para levar seus dados para os seus devidos interesses. Esses dois, inclusive, eles podem ser os mesmos. Exemplo disso são as empresas de telecomunicações, que ao mesmo tempo que elas coletam dados, elas operam para que elas possam atender suas necessidades, como por exemplo, quando você decide se comunicar com outras pessoas. Um ponto importante que devemos entender é para que a LGPD foi criada e para que ela funciona. Bom, sabemos que todos os anos ocorrem milhões de vazamentos de dados, o que tornava a segurança digital uma grande preocupação para as empresas e para o governo. Fato que impulsionou na criação da lei, para que tenha o intuito de proteger os dados e também ataques cibernéticos, que resultam em grandes perdas financeiras. Um exemplo disso foi a perda de 80 bilhões de reais em 2019, como consta o levantamento feito pela ITU, a União Internacional de Telecomunicações. Basicamente, a LGPD funciona para pequenas empresas ou empresas globais. E outro ponto muito interessante que vale a pena destacar é que ela também tem a função de proteger dados físicos, não se limitando somente no meio digital. Desse modo, toda pessoa ou empresa que lide com os dados de outras pessoas ou empresas deverá estar em conformidade com a LGPD, independente do meio em que atue ou no qual foram coletados, e também qualquer que seja a natureza de sua atividade. Para que possamos entender melhor como funciona a LGPD, é necessário entendermos que basicamente a LGPD, como o próprio nome já diz, tem a função de proteger os dados que pertencem ao titular. Você deve estar se perguntando agora, nesse momento, quem seriam esses dados e quem seria esse titular? Dados é toda e qualquer informação que identifica ou que pode identificar uma pessoa, e titular aquela pessoa física ou jurídica que possui dados. Um exemplo prático disso é o CPF. Você é o titular e o seu documento é o dado. E também temos o tratamento, o coletor de dados e o operador de dados. O tratamento nada mais é do que qualquer operação realizada nos dados das pessoas, incluindo coleta, transmissão, arquivamento e até mesmo eliminação. Outro ponto muito importante que não devemos deixar de comentar é se ocorre o vazamento de dados por parte da empresa. Quais as penalidades que a LGPD garante e como funciona a fiscalização? Bom, o não cumprimento das determinações estabelecidas pela LGPD pode resultar em sanções administrativas diversas. Dentre elas estão advertências, multas simples, multas diárias, publicação da infração, bloqueio de dados pessoais e eliminação de dados pessoais. Tendo dito isso, a fiscalização é feita pela ANP, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão do governo federal, criado para fiscalizar o cumprimento da legislação. A proposta é que a atuação da ANP seja prioritariamente didática nessa fase inicial. Contudo, já a possível aplicação de qualquer uma das penalidades listadas, sua natureza jurídica é de agência fiscalizadora vinculada à Presidência da República, com autonomia técnica e decisória. Ela é composta por membros não remunerados, que formam um conselho diretor de 5 pessoas indicadas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Senado Federal, e também por outros servidores, divididos entre sociedade civil, instituição científica, setor produtivo, Senado, Câmara dos Deputados e Ministério Público, por empresários e trabalhadores. Além disso, dispor de uma autoridade nacional para regulamentar a lei faz com que o Brasil esteja dentro do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, credenciando o país e enviar informações e dados para o bloco. Como mencionado anteriormente, a LGPD regulamenta o tratamento de dados da pessoa natural, protegendo as informações de cada indivíduo, sendo aplicada a pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, no meio analógico ou digital. O objetivo da LGPD é garantir a transparência das operações que envolvam o tratamento de dados das pessoas físicas, desde que a coleta até a eliminação. Tal medida se tornou necessária pois os dados dos indivíduos são solicitados a todo momento e muitas vezes sofrem divulgações indevidas ou vazadas. Assim, o cenário atual, onde os dados das pessoas são utilizados para análise de perfil, de consumo, da captação de clientela, análise de opinião e afins, a proteção é indispensável. Hoje estamos com o Vinícius, que gerencia as redes sociais da loja da sua mãe, onde o atendimento aos clientes é feito frequentemente via redes sociais. Então, Vinícius, como é feito esse atendimento aos clientes via as redes sociais? Então, o atendimento é feito via Instagram e via WhatsApp, onde dado momento a gente deu preferência para o atendimento via WhatsApp. Então, quais atitudes vocês tomavam para estar evitando ataques de clientes fakes ou hackers?
A gente sempre buscava analisar o perfil dos consumidores e por isso também a gente optou pelo atendimento via WhatsApp, porque tem mais segurança, as conversas são criptografadas. A gente também sempre está usando antivírus nos nossos dispositivos para evitar o ataque de hackers. Por que vocês achavam melhor pôr as informações do seu trabalho, dos trabalhos de vocês, através das redes sociais? Pelo maior alcance de pessoas, porque hoje as redes sociais se tornaram o maior meio de captação de clientes, né? Porque eu posso estar alcançando não só pessoas da minha região, como de todo o Brasil. Você chegou a pôr informações relevantes nas redes sociais do seu trabalho, como por exemplo, endereço da loja ou algo do tipo? A gente sempre deixa disponível o endereço da loja física e o link do WhatsApp, porque muitos clientes optam pelo atendimento físico ou virtual. Então, Vinícius, muito obrigado pela sua contribuição dentro do nosso trabalho. Suas respostas irão ser muito relevantes e obrigado.